Agora a gente vai falar sobre os FOFs. Você sabe o que é? Não sabe? Vem com a gente logo após a vinheta. E aí, Rubem, sabe dizer pra gente explicar o que é um FOF? Então, fundos é FOF, né? Você já deve ter visto aí em algum portal de fundos, mas está em inglês, né? Fundo de fundos, FOF, é Funds of Funds. Legal, o que seria um FOF? Pensando aqui, são fundos imobiliários. FOFs tem tudo a ver com fundos imobiliários, só que é um fundo com fundos imobiliários dentro. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas como assim? Pensa, eu vou começar a investir em fundos imobiliários. Eu tenho a opção de escolher cada um separado. Tijolo, papel, mais alguns tipos. Logística, shopping. E aí, eu vou ficar eu mesmo escolhendo, um por um, e tendo uma carteira grande? E a diversificação? É aí que entra o FOF. Pode ser uma opção. Veja, não é uma recomendação. Qual FOF você deve comprar? Ou se eu devo ou não comprar? Mas é interessante pensar num FOF e as vantagens e desvantagens de você ter um FOF. E a gente pode até depois criar aqui o nosso próprio fundo peixe beta, né? Eu pego os meus fundos imobiliários, o Lucas pega os fundos imobiliários, a gente põe tudo lá, mostra para vocês, fala, isso aqui é o fundo peixe beta. É assim que acontece na prática, né? As grandes gestoras compram os fundos, disponibiliza na B3 e vende para os cotistas. E qual que é a vantagem que eu já mencionei? É o fato de ele já ser diversificado para você. Lembra, todo fundo imobiliário tem um gestor e ele é responsável para cuidar. E o FOF não é diferente, ele tem um gestor também. Só que o gestor vai fazer um outro papel no seu lugar. Em vez de você escolher individualmente cada fundo imobiliário para compor a sua carteira, você adquire esse FOF. E aí o próprio gestor escolhe ali o que vai compor. Ele que vai escolher se vai ter mais papel, se vai ter mais tijolo, se vai ter híbrido, se não vai ter, ou outros elementos que vai ter ali dentro. Qual vai ser a composição da carteira. Então essa é uma vantagem interessante do FOF. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Lembrando que cada FOF, né, vai ter algumas estratégias, vão seguir os próprios índices deles. Tem uns FOFs que só vão comprar fundos logísticos pelo país todo ou só algumas cidades. Tem fundo imobiliário que só compra shoppings e por aí vai. Você vai ver a estratégia que você quer montar, ver se você está com indeciso, está com pouca estratégia, já vai naquele fundo imobiliário, né? Geralmente o ticker é o nome da gestora, né, da administradora, seguido de 2 Fs, 11. E aí você também tem, pensa, uma outra vantagem, eu estou pensando aqui, que eu posso estar comentando, tem a ver com segurança. Porque segurança no sentido de ele ser diversificado. Então eu acho que o interessante do FOF é justamente a carteira dele ser bem diluída. Se eu pegar um fundo aí que tem, sei lá, 20, 30 fundos imobiliários dentro dele, vai estar tudo muito bem diluído. Então não corre o risco se tiver algum problema num fundo. Imagina que eu tenho uma laje, pensa na época do shopping. E eu tenho 3 shoppings. O shopping não estava pagando mais aluguel, dividendo nenhum. Mas se eu tivesse um FOF com outras coisas dentro, além de shopping, mesmo que o aluguel, o dividendo reduzisse, ele continuaria pagando, justamente porque ele tem uma fonte de renda muito larga, muito variada. Essa é uma vantagem. Mas também tem desvantagem. Você saberia dizer uma desvantagem de um FOF? Eu acho que ele é um dos que sente primeiro, né, a variação para baixo do IFIX, né? Justamente porque ele tem dupla tributação. Então ele tem a tributação normal, que já incide de um fundo imobiliário normal, mais a tributação do gestor do FOF. Então eu tenho uma laje corporativa que já tem um custo ali que é do gestor. Aí o FOF adquire aquele fundo para ele, tem essa taxa, mais a taxa da gestão do FOF. Então uma desvantagem é você pagar um pouco mais para ter um FOF. Olha só, a gente vai dar alguns FOFs aqui, não é nenhuma recomendação, tá? Se você não lembra de nenhum ou não sabe como pesquisar, a gente vai falar um aqui. O primeiro é o BCFF11. É um dos queridinhos, né? Sim. Um dos queridinhos, BCFF11. Aí você pode pegar o ticker dele e consultar naqueles sites que a gente já mencionou. Tem, por exemplo, o HFOF11, também é um fundo de fundos. Você pode usar o ranking. No próprio site do Status Invest, pode colocar o ranking lá e comparar cada um deles.
Uma outra opção é o MGFF11. Então você vai ter dentro dos FOFs gestão ativa, gestão passiva, e aí você pode consultar. E qual seria um outro FOF? Olha só, ele quebra a regra do FF aí, chama-se Kizu 11. Kizu 11. Se você for consultar lá, seja no Fund Explorer, no Status Invest, ou mesmo jogar no próprio busca do Google, você vai ver que ele está ali por volta de R$10, 8, 9, que também é interessante e de fácil aquisição. E lembra dos vídeos passados que a gente deu os critérios lá de como escolher um bom FII, né? A liquidez, o PVP, o valor patrimonial, o que ele tem em carteira, a diversificação, e ver se esses fundos te servem. Que são interessantes. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.